Capítulo 8. Habilidade número 5. Ajudar seus prospectos a se tornarem clientes ou distribuidores. Essa habilidade é o resultado natural de um follow-up profissional. Ao passar de uma apresentação para outra, nosso objetivo de informar e educar será atingido. Mas isso não significa que o prospecto pedirá para comprar um produto ou se cadastrar. É seu trabalho guiá-lo para uma decisão. A chave para o sucesso nessa área é uma combinação de manter uma boa postura e fazer as perguntas certas. Boa postura significa a forma como você se porta. Suas palavras e ações ajudarão o seu prospecto a se sentir mais confiante em aderir à oportunidade ou plantarão sementes de dúvida. Nos meus primeiros anos, minha postura era terrível. Eu estava tentando conseguir pessoas, em vez de perseguir o objetivo mais nobre, que era educar e informar. E os prospectos sentiam as minhas intenções. Eu estava muito conectado emocionalmente aos resultados. Pode-se até dizer que eu era carente. Toda vez que eu chegava a essa etapa do processo, eu queria muito. O prospecto podia sentir minha conexão emocional e quase sempre isso o afugentava. Por causa dessa falta de resultados e, sem perceber, comecei a presumir que as pessoas não se interessariam. E essa suposição começou a contaminar tudo o que eu fazia, levando ao resultado previsível de o prospecto não entrar. Na maioria das vezes, eu não estava preparado. Não tinha os formulários, os materiais ou o que quer que fosse necessário. Pense no impacto subconsciente que isso tinha sobre os meus prospectos. Parecia que tudo o que eu fazia projetava uma falta de crença e de profissionalismo. Em vez de fazer perguntas e escutar atentamente as respostas, eu simplesmente falava. Estava mais focado em ser interessante do que em estar interessado. Prospectos não gostam disso. Ninguém gosta. Mais uma vez, segui meu padrão de modelar os profissionais. Observei o que os melhores em fechamento faziam e comecei a copiá-los. Entrevistei os que tinham mais resultado para saber o que faziam de diferente. E, aos poucos, comecei a perceber as falhas na minha abordagem. Primeiro, aprendi que os profissionais são emocionalmente desapegados do resultado. Vou repetir. Aprendi que os profissionais são emocionalmente desapegados do resultado. Em outras palavras, seu objetivo é educar e informar, enquanto ajuda o prospecto a tomar uma decisão que impactaria positivamente a sua vida. São o oposto de uma pessoa carente. Não estão tentando conseguir ninguém, estão sinceramente tentando ajudar. Segundo, são muito confiantes em sua abordagem. Esperam que a pessoa entre porque sua crença de que a oportunidade beneficiará o prospecto é muito forte. São assertivos. Muitos deles ficam sinceramente chocados quando alguém não decide se envolver. Terceiro, foi interessante aprender que eles promovem a si mesmos tanto quanto promovem o produto ou a oportunidade. O que quero dizer é que eles ajudam o prospecto a tomar uma decisão dizendo: você tem a mim. Ao se promover, não é do tipo, vou fazer tudo por você. É mais para, temos um ótimo produto e uma ótima oportunidade. Mas eu vou levar esse negócio para o topo e podemos fazer isso juntos. Isso dá às pessoas a tranquilidade de saber que não precisam aprender tudo sozinhas. Quarto, estão sempre preparados. Sempre. Eles têm tudo do que precisam para cadastrar e iniciar uma pessoa imediatamente. Materiais, formulários, computador, tablets, o que for necessário. E quinto, fazem pergunta atrás de pergunta e são ótimos ouvintes. Agem como consultores, ajudando alguém com um problema.
Os melhores consultores do mundo precisam fazer uma série de perguntas antes de poderem oferecer uma solução. Os profissionais de marketing de rede utilizam perguntas como sua ferramenta mais poderosa. Como pode imaginar, levei um tempo para descobrir tudo isso. E aprender foi apenas metade da batalha. Uma coisa é ter a informação, outra é colocá-la em prática, colocá-la em ação. Eu não era talentoso como os profissionais, mas podia copiar o que faziam. Por isso, comecei a simplesmente agir como eles agiam. Eu fingia que era emocionalmente desapegado, embora não o fosse no início. Fingia que estava confiante de que as pessoas entrariam, embora não estivesse no início. Comecei a dizer às pessoas: "E você tem a mim", apesar de não achar que isso fosse grande benefício no começo para ela. E eu estava sempre preparado. Comecei a fazer muitas perguntas, focando mais em estar interessado do que em ser interessante. E, conforme o tempo passava, eu acreditava mais e mais. O mesmo pode acontecer com você. Abordemos as perguntas. Se você fosse um consultor e seu trabalho fosse descobrir se uma oportunidade era adequada para o seu cliente ou não, como você agiria? Faria as perguntas certas, não é? No processo de ajudar um prospecto a tomar uma decisão positiva sobre a sua oportunidade, você fará a mesma coisa. Mas, em vez de perguntar o que você acha, que não leva a lugar algum, aprenda a fazer as perguntas que o levam a uma direção favorável. Vamos lá. Faz sentido para você? Do que você mais gostou do que acabou de ver? Incrível, não é mesmo? Consegue enxergar como isso pode ser uma oportunidade incrível para você e para sua família? Dentre esses exemplos, o que mais uso é: do que você mais gostou? A resposta a essa pergunta é quase sempre positiva e fornece pistas do que mais interessou ao prospecto. Depois, gosto de dizer: deixe-me fazer uma pergunta. Em uma escala de 1 a 10, sendo 1 que você não tem nenhum interesse e 10 que você está pronto para começar imediatamente, onde você está? O prospecto dará um número. E normalmente o número deixa óbvio se ele precisa de mais informações antes de tomar a decisão ou se está inclinado a começar agora. Se você sente de que ele precisa de mais informações, basta guiá-lo à próxima apresentação que mais o ajudará. Mas, se você sentir que ele está pronto para começar, apenas faça uma série de 4 perguntas. Este fechamento das 4 perguntas produziu resultados fortes e consistentes ao longo de minha carreira. Se você aprender a usá-lo, ficará impressionado com o número de pessoas que poderá ajudar. Pergunta número 1. Baseado no que você acabou de ver, se você fosse começar esse negócio em tempo parcial, aproximadamente quanto precisaria ganhar por mês para fazer valer o seu tempo? Em vez de fazer essa pergunta, muitos distribuidores dizem coisas como: você gostaria de ganhar 10 mil por mês? Não, não faça isso. Em vez de prescrever o que você acha que o prospecto quer, somente pergunte quanto seria necessário para que valesse a pena ele dedicar esse tempo e espere a resposta. Pergunta número 2. Aproximadamente quantas horas você poderia se comprometer a trabalhar por semana para desenvolver esse tipo de renda? Agora, o prospecto precisa mergulhar em sua própria cabeça e checar a sua agenda mental para ver quanto tempo poderia investir para ganhar esse dinheiro. Pergunta número 3. Por quantos meses você trabalharia esse número de horas para desenvolver essa renda? Essa pergunta o faz pensar sobre o seu nível de compromisso, se quer a renda apontada na pergunta número 1. Pergunta número 4. Se eu pudesse mostrar a você como desenvolver uma renda, e aí você foca na resposta da pergunta número 1. Por mês, trabalhando, aí você foca na resposta da pergunta número 2.
X horas por semana. Ao longo de, você foca na resposta número 3, o tempo que ele poderia se dedicar em meses. Você estaria pronto para começar esse negócio agora? Na maioria das vezes, você receberá uma resposta positiva. E quando as pessoas dizem, claro, mostre-me como, você pode mostrar seu plano de compensação e traçar um planejamento razoável para que alcancem seus objetivos. Existem raras ocasiões em que as pessoas respondem números que não são realistas. Podem dizer que querem 10 mil por mês trabalhando 2 horas por semana durante um mês. Não é comum acontecer, mas acontece. Se você enfrentar essa situação, haja como um consultor e diga: desculpe, mas suas expectativas são altas demais. Você pode ganhar 10 mil por mês, mas precisará de mais horas e de mais meses do que está disposto a se comprometer. Se estiver disposto a mudar essas expectativas, podemos conversar. Se você não obtiver uma resposta positiva a essas 4 perguntas, tudo bem. Apenas significa que o prospecto precisará de mais exposições para tomar uma decisão de qualidade. Agende a próxima apresentação e repita esse mesmo processo ao terminar. Tal habilidade precisará de treino, mas lhe servirá para o resto da sua carreira. Se você estiver cansado de tantas pessoas pensando e nenhuma tomando uma decisão, isso o ajudará.